A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos aqui na lição de número 6 deste terceiro trimestre de 2022, aonde nós estaremos falando sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Ideologia é uma forma de pensar, é um pensamento organizado de determinada situação. Nós tratamos ideologia hoje como uma coisa muito ruim, certo? Como se toda ideologia fosse algo ruim, mas não é. Por exemplo, a nossa ideologia. Nós temos uma ideologia bíblica, uma ideologia judaico-cristã. E isso tem a ver com a nossa forma de pensar, como nós trabalhamos e reagimos diante dos assuntos da vida. Então, toda ideologia é um pensamento, uma forma de pensar. Mas, nos últimos tempos, esta palavra, ela se refere normalmente às questões que são contrárias ao senso comum. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As ideologias que são contrárias à família, que são contrárias ao pensamento bíblico, o pensamento judaico-cristão, que está afetando diretamente a sociedade. Fique conosco, vamos lá para o nosso texto áudio. O nosso texto áudio diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. A verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Tá? Então, olha só, o Senhor, ele preparou uma companheira para o homem, uma mulher, uma pessoa que fosse semelhante a ele, tá? E a Bíblia vai dizer que ele vai criar uma adjutora, ou seja, alguém que lhe seja próximo e lhe ajude, alguém que esteja no mesmo nível dele. Porque qual é a preocupação? Adão está dando nome aos animais. E ele vê que cada animal tem a sua parceira, algo que lhe complete. E o homem estava só. Então o Senhor olha para o homem e diz assim: não é bom que este homem esteja só. Vou preparar alguém semelhante a ele, no mesmo nível dele, no mesmo padrão dele. Porque o texto diz que esteja como adiante, na presença dele. Alguém que ele possa olhar e possa se ver. Isto é casamento. Isto é o pensamento bíblico. Eu me vejo na minha esposa, a minha esposa se vê em mim e somos ambos uma só carne. Mas, diferentemente desta situação, o que nós temos visto? Nós temos visto a inserção de novos modelos familiares, de novos pensamentos sobre família e relacionamento. E é isso que a nossa lição vai trazer. Vamos lá. O nosso primeiro tópico diz assim: família, projeto de Deus. Isso tem sido o slogan de muitas campanhas, tudo, mas eles esquecem de falar que a família é o primeiro grande projeto de Deus. Antes de Israel, antes da igreja, antes de tudo, inicia-se a família. Porque a família, como está na nossa revista, é a célula máter, ou seja, é a célula mãe que origina, que é o estupim para toda a constituição social que nós temos. Quando nós falamos na questão de família, nós precisamos compreender que, e eu sempre falo isso muito nas igrejas que eu cuido, que pode haver famílias sem igreja, mas nunca haverá uma igreja sem famílias. Porque a igreja é um ajuntamento de famílias, pessoas que vêm de lares, pensamentos diferentes, se reúnem num único lugar. E esta reunião, o que ela faz? Ela vai trazer uma transformação individual, e a transformação que essa pessoa recebe,
ela vai galgando até que toda a sua casa também seja influenciada. Então, quando nós falamos de família, nós falamos o quê? No ponto transformador da sociedade. Você quer transformar uma sociedade? Fortaleça essa família, porque esta família é o projeto original de Deus. Qual é o projeto original de Deus? Um homem e uma mulher, certo? Um homem e uma mulher. Casamento monogâmico, heterossexual, certo? Homem e mulher, um homem para uma mulher. Hoje, as relações familiares estão muito diferentes. Nós temos aí, desde que foi instituída a liberação de casamento homossexual, né, várias constituições de família. Um homem com dois homens morando junto, duas mulheres morando junto, duas pessoas não binárias, ou seja, binário, quando nós falamos de binário, nós estamos falando de um homem ou uma mulher, certo? O não binário, ele não se identifica nem como homem, nem como mulher, certo? Então, ele vai além do homossexualismo, porque normalmente o homossexual, ele vai dizer, ele vai entender que ele nasceu homem, mas a sua mente é uma mente feminina, ou ele nasceu mulher num corpo de homem. O não binário, ele não se liga a sexo nenhum, ele nasceu num sexo, mas ele não se compreende como desse sexo e ele quer viver, né, de uma forma que não seja ligado a uma identificação como masculino ou feminino. O casamento bíblico, certo? Os padrões bíblicos para a família, vai dizer o seguinte, que nasce homem ou nasce mulher. Tá? Então, dentro do pensamento bíblico, a família é o projeto original de Deus. A família é a célula, é o estupim de tudo. Aí a nossa preocupação a respeito de família. Qual o grande problema que nós temos visto hoje? Com essa ideia de liberação sexual, essa ideia de feminismo, as mulheres elas querem se tornar iguais aos homens. Mas veja bem, no texto que nós lemos, na nossa leitura bíblica em classe, ela está na revista corrigida, na versão da Bíblia Almeida, revista corrigida. A revista, a tradução da Bíblia, revista atualizada, ela vai dizer assim, ó, uma adjutora idônea, tá? Uma adjutora idônea, ou seja, alguém que não pode ter nada que lhe abone. A mulher, ela tem esse senso de trazer a moralidade para dentro da casa, para dentro da família. Os grandes impérios mundiais, né, e vamos falar de babilônios, gregos, romanos, certo? Os grandes impérios mundiais. Quando eles começaram a ruir, quando as mulheres, elas se inflamaram, certo? Na sua sexualidade e abandonaram o convívio familiar, tá? Abandonaram a sua responsabilidade como mãe e geradora de filhos e educadora de filhos. Irmãos, eu não sou contra mulher trabalhar. Minha esposa trabalha até hoje comigo na igreja, ela trabalha lado a lado comigo. Antes de nós ficarmos só na igreja, a minha esposa trabalhava secularmente, ela tinha seu trabalho, tinha seu salário. Mas veja bem, a mãe, ela tem uma ligação muito mais profunda com os filhos do que o pai. O pai precisa correr atrás para que os seus filhos lhe amem. A mãe não. A mãe já tem algo que é inerente, porque o filho vem dela. Quando as mulheres começam a abandonar esse pensamento, certo? Esse dom que ela tem da maternidade, certo? De cuidar dos filhos, o que acontece? Essas crianças vão procurar outras referências. E aonde elas estão encontrando essas referências hoje? Nas plataformas de mídia social, na televisão, ou até mesmo dentro da escola, aonde muitas vezes o que está sendo ensinado não são padrões morais, mas são padrões aceitáveis dentro da nossa sociedade. Então, quando nós olhamos para a família, nós vemos que grande parte dos problemas da sociedade podem
e são resolvidos quando a família assume o seu papel. Qual é o papel da família? É ser uma embaixada do céu. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de um lugar onde a palavra de Deus se cumpre na vida de cada elemento familiar. Um princípio de que todos os participantes e constituintes dessa família compreendem o seu papel bíblico, certo? Como o Senhor tem estabelecido. Vamos citar aí, né, as questões de Efésios 5, onde o Senhor coloca cada componente da família no seu devido lugar de trabalho e realização, entendendo que um não é maior do que o outro, mas ambos, todos, fazem parte de uma grande engrenagem que funciona e glorifica o céu. O tópico 2 fala assim: fundamentos da família cristã. Qual é o fundamento da família? O casamento, certo? O casamento. Nós vamos falar do casamento como sendo monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confissional, tá? Por que que o casamento, ele é o fundamento da família? Porque toda família precisa se iniciar com o casamento. Nós temos aí muitas famílias que são famílias que não se baseiam no casamento. É uma produção independente, como se diz por aí. E isso, o que que isso vai causar? Vai causar a deficiência em alguma parte do desenvolvimento da família, da criança, tá? Uma família que se cria só com a mãe ou só com o pai, ela vai ter essa necessidade de encontrar algo que supra a necessidade. Muitas vezes se apega a professores, se apega a pessoas com autoridade ou um instinto maternal, e isso vai trazer o quê? Vai trazer distorções na cabeça dessa criança. Quando isso é cientificamente provado, uma criança que se cria com pai e mãe morando na mesma casa, tendo um convívio sadio, essa criança tem a maior probabilidade de crescer como um adulto que não tem problema com drogas, não tem problema com justiça. Por quê? Porque aquele sentimento de família, ele cresce com ele. Senso de responsabilidade, senso de pertencimento a algo muito maior. Por que que muitas vezes os nossos jovens se perdem, né, na adolescência, né, entrada aí para a juventude? Porque ele precisa pertencer a um lugar, ele precisa ter referências. E como o casamento, como a família não está baseada no casamento, este jovem, este adolescente, ele não terá uma referência, ele não terá para onde olhar, para onde se guiar. Por exemplo, a mãe, né, quando os filhos precisam, né, de, por exemplo, um exemplo de cuidado, de amor, eles vão olhar direto para quem? Para a mãe. Porque este é o sentimento que uma mãe traz. Um sentimento de amor, um sentimento de cuidado, de ligação. Quando eles precisam de uma referência de autoridade, eles olham para o pai. Não que a mãe não tenha, não estou dizendo isso. Mas a referência de autoridade segundo a Bíblia. Ele vai olhar para o pai. Ele vai ver uma pessoa responsável, que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de trazer sustento, não somente o sustento financeiro, mas o sustento emocional, o sentimento de segurança, tá? Isso faz parte da ideia do casamento. É por isso que ele é monogâmico. Nós temos visto muitas situações. A mãe engravida e casa com o marido e não dá certo, com 2, 3 anos troca e troca e troca. Aquela criança, ela vai crescendo sem uma estrutura familiar. E também os pais, né? Existem muitos homens que vão trocando as mulheres, como quem troca de meia, e o que vai acontecendo? Os seus filhos não têm uma referência de mãe, alguém que o pai ame, alguém que o pai devote o seu amor. Aí esses filhos, eles sentem-se rejeitados. É por isso que o casamento é monogâmico e heterossexual, tá? Heterossexual. Eu cresci, né,
conhecendo um homossexual chamado Clodovil Hernandes, tá? E eu respeito muito ele. E um dia perguntaram pro Clodovil Hernandes, quando ele já era deputado, por que ele era contra, né, o casamento homossexual. Primeiro que ele começa dizendo que ele é homossexual por opção. Então ele não nasceu predisposto, ele não nasceu com Gênesis, ele não é binário, não binário. Ele entende que ele nasceu homossexual, ele decidiu ser homossexual. E ele vai falar sobre o casamento do homossexual. Ele vai dizer que não concorda. Por que ele não concorda com o casamento homossexual? Porque ele deixa bem claro que casamento é para geração de filhos, né? Constituição de família. E 2 homens ou 2 mulheres não podem gerar. Então, o casamento deve ser heterossexual, porque a ideia do casamento é a perpetuação da espécie, é a perpetuação desse sentido e sentimento de condução familiar. Por que o casamento ele é indissolúvel? Porque o Senhor disse que, desde o princípio, homem e mulher, quando se casam, se tornam um. Não são 2, não são 3. Está entrando, né, no Brasil, a poligamia, a bigamia, ele ainda não é aceito, certo? Pela justiça, né? Mas o que acontece? Nós estamos vendo claramente, certo? A televisão, anos atrás, teve uma novela, graças a Deus aqui em casa nós somos livres desse espírito da novela, mas teve uma novela que trazia exatamente isso, um casal bígamo, certo? Uma família bígama que vivia sem problema, tiveram os problemas no começo, depois, e por que eu sei disso? Porque a gente acompanha a televisão, depois se ajustaram, tá? Mas isso não faz parte do projeto de Deus, tá? Nós vamos ver na Bíblia muitos casos de poligamia, mas você também vai ver os resultados que isso traz. Olha a situação de Abraão, olha a situação de Jacó, certo? A dificuldade que a poligamia trouxe. Agora, olha o padrão bíblico quando você olha para Isaac. Isaac viveu com Rebeca, sua esposa, até que ela morreu, e depois chegou a vez dele partir também, e vivendo com uma só esposa. Isto é o projeto de Deus. Então, nós não aceitamos a poligamia. O nosso pensamento é que o casamento ele é indissolúvel. Nós já tratamos isso na lição de número 4, certo? Nós já tratamos isso e nós falamos das 3 possibilidades para dissolução no casamento, tá? Se você quiser saber, dá uma olhadinha no nosso vídeo número 4. E o nosso casamento, nós entendemos que é confessional. Por que confessional? Preste atenção. Não tem como um cristão casar com alguém de religião de matriz africana. Por quê? São pensamentos diferentes, certo? São formas de entender Deus diferentes. Nós conhecemos o verdadeiro Deus. Os de matriz africana, eles têm uma série de divindades que não são Deus. Então já é muito diferente. Por que tem que ser confessional? Porque nós partimos do pressuposto do julgo desigual. O que é o julgo desigual? Isso daí é coisa de quem é do sítio. Você pega 2 boi ou 2 cavalos para puxar uma charrete, eles têm que ter a mesma altura, o mesmo peso, a mesma constituição física. Para quê? Para que a hora que você coloque o jugo é o tipo um gancho que você coloca no pescoço do boi ou do cavalo e ele vai puxar a charrete. Se um for maior e o outro menor, o que vai acontecer? Esse maior vai sofrer, porque ele vai ter que arrastar a charrete e o menor. Vai dar desigualdade de tamanho, certo? De tamanho. Quando nós falamos isso dentro da questão religiosa, nós falamos que vai dar o julgo desigual entre crente e não crente, ou pessoas, até mesmo cristãs, de igrejas diferentes. Toda igreja tem os seus pensamentos, tem a sua doutrina, não a doutrina bíblica, que deve ser a mesma, mas a sua doutrina particular. Tem igreja que corta cabelo, outras não cortam cabelo. Tem igreja que passa o culto inteiro de pé, outras não. Coisas assim,
E isso traz problemas de ajustamento, questão de horário, um culto começa um pouco mais cedo, termina mais tarde, coisas assim, tá? Então é por isso que nós falamos casamento confessional. Menininho assembleiano, casa com menininha assembleiana. Menininha da quadrangular, casa com menininho da quadrangular. Para quê? Para que eles possam crescer juntos, né? E os filhos possam ver os pais dentro da igreja, tá? Nós também somos contra casamentos de crente com não crente, exatamente porque essa forma de pensar. O homem crente, a mulher crente vai para a igreja. A mulher não crente, o homem não crente vai para baile, vai para bares, coisas que não pertencem ao nosso meio. Então, para nós, a base da família é o casamento. Um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. No tópico 3, nós vamos discutir sobre a sutileza da nova configuração familiar. Tá? Isso vai trazer para nós exatamente esta ideia que nós estamos tendo hoje, certo? Casamento de homem com homem, mulher com mulher, certo? Um casamento bígamo, né? Um casamento, como dizem hoje, casamento aberto, onde eles estão casados, moram na mesma casa, mantêm o seu relacionamento familiar, mas eles têm a liberdade de ter quantos parceiros quiserem. São novas constituições familiares. E qual é a nossa ideia sobre isso? Nós somos totalmente contrários. Por que contrários? Porque biblicamente não é assim, como eu já falei no tópico anterior. Todas as vezes que a poligamia dentro da Bíblia, nós vamos ver uma série de dificuldades. A Bíblia vai deixar claro, vamos voltar lá para o capítulo 6 de Gênesis, que o homossexualismo sempre existiu, certo? Nunca foi aprovado por Deus, mas sempre existiu. Nós vamos ver a questão de Sodoma e Gomorra, o pessoal da época de Noé. Então sempre existiu o homossexualismo, nunca foi aprovado. E o que isso acontece hoje? Hoje, por força de lei, o STE, certo? O STF, né? Supremo Tribunal Federal, em 2011 estipulou uma determinação, não é uma lei, certo? Porque quem faz a lei é Senado e Câmara dos Deputados, certo? Mas baixou um decreto, baixou uma ordem que é obrigatório fazer o casamento homossexual. Tudo bem, tá? Eles fazem, é obrigatório fazer e está sendo feito. E o que nós pensamos a respeito disso? Nós não concordamos. Porque nessa nova constituição familiar, né, tem a possibilidade de adoção, certo? Tem a possibilidade de concepção por via de tratamentos. Mas a nossa preocupação é como ficam as crianças. Porque, de forma geral, o mundo ele é conservador. Tá? Olhe para a televisão, olhe para os filmes. Qual é o final da história? O mocinho e a mocinha. Por mais que hoje a televisão esteja querendo mudar isso daí, mas o padrão é isso, certo? Qual é a história que as crianças ouvem e gostam? Isso é a história de princesa, de final feliz, de casamento, porque isso está dentro do nosso ser. Anos atrás, uma grande empresa de cinema, ela começou a mudar e ela começou a perder, certo? Muito da sua renda, por quê? Porque as pessoas, elas querem a ideia de casamento, mesmo que isto seja inconsciente, tá? Mesmo que seja inconsciente. Hoje, por exemplo, nós temos a questão de contrato de casamento. Você vai no cartório de notas e você faz um contrato de casamento. As igrejas evangélicas sérias não aceitam contrato de casamento. Por quê? Contrato de casamento é uma coisa, certidão de casamento é outra. Contrato de casamento é como se você estivesse constituindo uma empresa, certo? Você e fulano fazem uma sociedade e pronto, acabou. Resolveu acabar a sociedade? Vai lá, desfaz o contrato e tudo bem. Na questão da certidão de casamento, não. É um processo civil.
Você leva de 15 a 30 dias do dia que você marca até quando você pode casar. Por quê? Para quê? Para que seja visto todos os dados, se você já teve um casamento, se você está casado ou não está casado, para que quando a certidão de casamento sair, todos saibam que você está regularizado perante a lei civil. E veja bem, você casou, você nem certidão de nascimento tem mais, certo? Agora é a certidão de casamento que vale. Por quê? Porque a partir deste momento, vocês são uma só pessoa. E estas novas configurações de famílias, né? E são diretamente famílias homossexuais. Primeiro, não tem aprovação bíblica, certo? Primeiro, não tem aprovação bíblica. Existem leis, mas o mundo está reconsiderando essas leis. E a igreja, como a igreja trata isso? Nós respeitamos, nós não aprovamos, nós respeitamos as decisões, desde que respeitem o nosso posicionamento de não realizar as cerimônias dentro dos nossos templos e não nos obriguem a aceitar essas pessoas como membros da nossa igreja. Por quê? Porque nós temos um pensamento, certo? Baseado na palavra de Deus, que não casa com a ideia de relacionamento homossexual. E para nós encerrarmos a nossa lição, o tópico 4 diz assim: princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro, papel dos pais. Olhe para mim, certo? Com certeza você é pai, você é mãe que está me assistindo. Você é responsável por fazer a sua família progredir e prosperar. Um casamento saudável irá gerar filhos saudáveis. A minha função como pai é ser um bom marido para Josiane, que é minha esposa. A função dela é ser uma boa esposa para mim. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos se casem. Eu quero que eles tenham as suas famílias. E qual é o tipo de família que os meus filhos devem querer ter? Uma família semelhante à que eu criei. Tá? Aqui eu e a minha esposa projetamos e trabalhamos. Tá? Então, os pais são peças fundamentais dentro do relacionamento, dentro do futuro dos filhos. Quando nós olhamos na questão familiar, a ausência da figura do pai dentro da família causa desestrutura, certo? Pai como homem, certo? A pessoa que deve proteger, deve cuidar, deve sustentar. Essa é a figura do pai. A mulher, ela pode trabalhar, ela deve trabalhar, ocupa a cabeça, ajuda financeiramente, mas o respaldo financeiro tem que vir do pai. Por quê? Para que os filhos olhem para a figura paterna e vejam a autoridade de alguém que trabalha, de alguém que se dispõe a sustentar. A mãe é uma das peças assim, sabe, não tem nem como dizer a importância de uma mãe dentro de uma casa. Por quê? Porque é a mãe que ensina os filhos, mesmo uma mãe que trabalha. Não que ela vá dedicar sua vida somente a isso, mas como que ela ensina os filhos? A mãe, ela tem autoridade natural sobre os filhos, certo? Porque ela gerou, o filho ama, o filho está ligado a ela até 1 ano, 2 anos, aquela criança suga o leite da sua mãe, a sua mãe devota tempo, seu pai também, mas mais a sua mãe, devota tempo àquele homem, àquela criança, certo? E o que vai acontecer? Quando essa criança vai crescendo, a mãe precisa transferir a autoridade que ela tem para o pai. Por quê? Porque lá na frente, esta criança vai ter patrão, vai ter pessoas superiores, e ela precisa já aprender a viver um relacionamento de autoridade. Então, qual é o grande papel da mãe dentro do casamento, dentro da família? É ensinar as questões de autoridade, certo? Respeito, obediência à autoridade. É por isso que a mãe, ela precisa ensinar o filho, a filha, a respeitar o pai, certo? A ouvir o pai, obedecer o pai. Por quê? Neste ponto, o pai é a primeira figura de autoridade que esta criança tem.
E isto ele vai levar para a vida. E qual o papel da igreja dentro da criação dessa família, dentro da criação do casamento? É apoiar o desenvolvimento. Como que a igreja apoia? Primeiro, ensinando a Bíblia. A igreja, quando ensina a Bíblia, ela apoia a família, ela apoia o crescimento, ela apoia o desenvolvimento. Por que que muitas igrejas, certo, estão vivendo esse boom de divórcio, de problemas conjugais? Porque estão aplicando pouco a palavra. Tá? Nós precisamos aplicar a palavra, porque quando a palavra ela é aplicada, as pessoas são transformadas. Então, para nós podermos nos livrar dessas ideologias contra a família, o que nós precisamos? Precisamos de uma igreja forte. Uma família forte gera uma igreja forte. Uma igreja forte gera famílias saudáveis. Deus te abençoe, em nome de Jesus.